Como vocês sabem, nós, no domingo retrasado, falamos um pouco sobre as características de um cristão na igreja. Se eu pudesse te dar a palavra, você provavelmente falaria uma característica, um adjetivo de um cristão de verdade. Você ia falar assim: não, o cristão de verdade ele é fiel. De fato, o apóstolo João fala que um crente verdadeiro ele é fiel. E aí você poderia falar: não, um crente verdadeiro ele é amoroso. O apóstolo João vai dizer que um crente de verdade é amoroso. Gaio era um homem amoroso. Gaio acolhia os irmãos. Gaio era fiel no evangelho. Gaio era um homem que se alegrava com as bênçãos dos outros. Lembrem que a gente conversou aqui e pregou no domingo retrasado essas características. E eu espero que você tenha essas características do seu ser. Que você seja um homem bom, uma mulher boa. Que você seja uma mulher amorosa, que você seja um homem amoroso. Que você seja fiel à palavra do Senhor. E você, mulher, que você também seja fiel à palavra do Senhor. Mas infelizmente, amados, existe uma frase que ela é bem verdadeira. Na igreja, nós teremos e temos problemas. Na igreja, nós temos aqueles que são trigo e aqueles que são joio. Na igreja, nós vamos ter crentes verdadeiros e, infelizmente, a gente vai ter crente falso. Na igreja, a gente vai ter pessoas que são amorosas, mas na igreja, a gente vai ter também, infelizmente, pessoas que são más. Pessoas que têm um coração mau, um coração que não é inclinado ao Senhor, um coração que não é voltado para o trono do Senhor. E nós vamos observar, meus irmãos, que João, ele vai falar muito bem de Gaio. Do versículo 1 ao versículo de número 8, você vai observar que João vai falar muito bem de Gaio. Gaio era um homem bom, um homem honesto, um homem fiel, um homem amoroso, um homem que era um crente verdadeiro. Só que do versículo 9 ao versículo de número 11, nós vamos observar que tinha um camarada lá na igreja de Éfeso. O nome desse camarada era Diótrefes. Meus irmãos, esse camarada, infelizmente, ele era líder da igreja, ele conhecia o evangelho, ele conviveu com o apóstolo João, ele soube dos milagres de Cristo Jesus, mas ele era um falso cristão dentro da casa do Senhor. E nós vamos observar as características que o apóstolo João vai elencar da vida deste camarada. E eu espero que você não seja igual a Diótrefes, porque Diótrefes é literalmente aquele que esteve na igreja, aquele que conviveu na igreja, aquele que teve irmãos e irmãs, mas é aquele camarada que infelizmente jamais conheceu a Deus. A primeira característica, eu vou pedir a Gisele para postar, a primeira característica de um falso crente na igreja, ele ou esses falsos crentes são pessoas que não respeitam a liderança espiritual da igreja. Olha o que vai dizer, meu irmão, o versículo de número 9. Veja junto comigo, você que está na sua casa também. Abra a Bíblia no versículo 9 da terceira epístola de João. Olha o que o apóstolo João vai dizer: escrevi alguma coisa à igreja, mas Diótrefes, que gosta de exercer a primazia entre eles, não nos dá acolhida. Meus irmãos, o primeiro lugar, a primeira característica de um falso crente que a gente vê na igreja é aquele camarada, é aquela senhora, é aquele senhor, é aquele jovem que conhece o evangelho, que sabe que a liderança é instituída pelo Senhor, mas que não respeita a liderança. Diótrefes, ele recebeu uma carta do apóstolo João, com ensinamentos
para a igreja. Diótrefes recebeu a orientação de João e na hora de passar para frente essa orientação, de passar para frente a palavra do apóstolo, além de não respeitar o apóstolo, ele não leu na igreja os escritos do apóstolo. Meus irmãos, parem para refletir comigo. João era um apóstolo chamado pelo Senhor, era um homem cheio do Espírito Santo, era um homem que era pastor dos pastores, era um homem que acompanhava as igrejas da Ásia Menor, era um homem que orientava essas igrejas. Mas Diótrefes teve a cara de pau, e eu quero falar com essa palavra mesmo. Diótrefes teve a cara de pau de receber uma carta do apóstolo, não ler a carta do apóstolo e não respeitar a liderança espiritual que ele exercia sobre a igreja. Meu irmão, em nome de Jesus, crente de verdade é obediente ao seu líder. Assim como um soldado é obediente ao seu capitão, ao seu general, ao líder de maior patente no exército, na marinha ou na aeronáutica, assim como este soldado é obediente, nós como soldados de Cristo, nós devemos ser obedientes ao Senhor e obedientes aos nossos líderes espirituais, obedientes ao nosso pastor. Tem pessoas que infelizmente não gostam de ser reprimidos. E quando eu falo reprimidos, meus irmãos, não é no conceito como a gente conhece hoje de repressão, de opressão, mas o significado correto de reprimido é aquele que recebe a apreensão e a compreensão do seu líder. Ou seja, um homem de verdade, um homem crente, uma mulher crente, respeita o seu pastor, respeita a liderança na igreja. Hoje em dia, infelizmente, vivemos numa fase onde as pessoas não respeitam mais seus líderes. E nós vamos ver isso que é uma relação em cadeia. Os filhos não respeitam mais os pais dentro de casa. E esses filhos que não respeitam os pais não vão respeitar as autoridades do Estado. E também não vão respeitar as autoridades da igreja. Desde pequeno eu aprendi, quando eu era criança, lá na igreja presbiteriana de Honório, antes de eu sair de casa, minha mãe dizia: o diácono falou, você obedece. O pastor falou e você obedece. O presbítero falou e você obedece. Se o diácono falar, está na hora de parar a brincadeira, está na hora de parar a brincadeira. E eu lembro que quando eu desobedeci a minha mãe, ou eu desobedeci uma ordem de um diácono, do pastor, do presbítero, meu irmão, eu chegava em casa e eu ficava de castigo. E às vezes até apanhava. Mas, meus irmãos, eu aprendi desde pequeno que nós temos que respeitar as autoridades da igreja. Hoje em dia, infelizmente, as pessoas não querem respeitar. E eu não estou dizendo aqui dos líderes que não se dão ao respeito. Eu não estou querendo ir por esta vertente. O que eu estou tentando passar para os irmãos nesta noite é que eu e você precisamos entender: se o presbítero está na igreja, se o pastor está na igreja, se o diácono foi instituído pelo Senhor na igreja, é porque o Senhor instituiu. Não fui eu ou foi você. Porque eu creio num Deus que é soberano. Eu creio num Deus que rege todas as coisas. E não é o meu voto que elege o fulano, o ciclano e o beltrano. Nós cremos na palavra do Senhor, que é o Espírito Santo que nos direciona a escolher os líderes que já foram instituídos pelo Senhor. Mas infelizmente, a gente vive numa fase hoje que as pessoas não querem mais respeitar os líderes, não querem respeitar mais a autoridade, não querem respeitar mais a disciplina. A palavra do Senhor nos ensina que o Senhor disciplina porque Ele ama os seus filhos. E a gente, quando recebe a disciplina na igreja, ou quando a gente recebe a reprimenda do pastor, aquele puxão de orelha santo, que às vezes eu, como líder aqui na igreja, como o pastor Michel,
responsabilidade é grande, meus irmãos. Trabalhar na casa do Senhor requer responsabilidade e também requer respeito às autoridades. Mas existe uma segunda característica, veja junto comigo. Pode postar, por favor. Segunda característica: pessoas que se acham donas da igreja. Olha o que vai dizer no versículo 9, veja junto comigo mais uma vez. Escrevi alguma coisa à igreja, mas Diótrefes, que gosta de exercer a primazia entre eles, não nos dá acolhida. Amados, a segunda característica de um falso crente, a segunda característica daquele homem ou daquela mulher que está dentro da igreja, mas que nunca conheceu o Senhor, ele acha ou ela acha que é a dona ou dono da igreja. Meus irmãos, eu e você, nós não somos donos da igreja. Eu, como seminarista, ou como pastor, ou como presbítero, ou como diácono, ou como membro comum da igreja, eu e você, nós não somos donos da casa do Senhor. O cabeça da igreja é Cristo. O dono da igreja é Cristo Jesus. É Ele que manda, é Ele que orienta, é Ele que determina. Mas tem gente que acha que é dona da igreja porque botou um tijolo na igreja. Tem gente que acha que é dono da igreja porque dá um dízimo maior. Tem gente que acha que é dono da igreja porque pintou a igreja. Tem gente que acha que é dono da igreja porque exerce cargos de liderança na igreja. O apóstolo João está dizendo o seguinte: olha, esse camarada Diótrefes, ele gosta de exercer a primazia. Ou seja, ele gosta de ser o bambambam. Diótrefes deveria ser aquele camarada chato, aquele camarada insuportável, aquele camarada que se achava o melhor e o maior de todos. E o apóstolo João, exilado lá na ilha de Patmos, ele já sabe das qualidades e dos defeitos desse camarada. E ele diz assim para Gaio: Gaio, olha, Diótrefes, além de não ler a carta, ele gosta de exercer a primazia. Meus irmãos, em nome de Jesus, a segunda característica do falso crente, essa característica, em hipótese alguma, nós não devemos ter. Eu não sou dono da igreja, meus irmãos. Hoje eu estou neste púlpito pregando, amanhã pode ser outro. Nós somos substituíveis, meus irmãos. Eu queria te dizer uma coisa nessa noite: você não é insubstituível. Eu amo de todo o coração você. Eu amo quando você está na casa do Senhor. Eu amo quando você está cantando aqui, está louvando, está dizimando, está ofertando. Mas, meus irmãos, o insubstituível é Cristo Jesus. Eu e você somos substituíveis. Eu e você podemos passar, mas Cristo Jesus jamais passa. Então, meus irmãos, em nome de Jesus, você não é o dono da igreja. Eu não sou o dono da igreja. Mas Diótrefes, ele achava que ele era o dono da igreja. E por causa disso, o apóstolo João vai literalmente, não somente puxar a orelha desse camarada, mas vai dizer de uma vez por todas que ele nunca conheceu o Senhor. Aqueles que são donos da igreja nunca conheceram o Senhor. Cristo Jesus ensina o seguinte: se você quer ser o primeiro, seja o último. Se você quer ser servido, sirva. Os humilhados serão exaltados, e os exaltados serão humilhados. Amados, a máxima do cristianismo é que eu e você sejamos eternos servos do Senhor. Eu tenho que ser servo. Eu tenho que ser o primeiro ao chegar na igreja. Se eu vejo que a igreja está suja, eu tenho que pegar a vassoura e varrer a igreja. Se você está vendo o banheiro sujo, com papel caído no chão, irmão, em nome de Jesus, não vai cair a sua mão, é só você pegar o papel e jogar no lixo. Não é porque isso é o serviço do diácono, isso é o serviço do presbítero,
isso é o serviço do pastor. Não, meus irmãos. Todos nós somos iguais na casa do Senhor. Só que eu exerço uma função de liderança. Mas nem por causa disso eu sou melhor que você. E isso, todas as reuniões do conselho da nossa igreja, a gente fala isso com os presbíteros, nas nossas devocionais. Nós somos servos do Senhor. Nós não somos os maiorais da igreja, nós não somos os maiorais desta casa. Nós somos servos do Deus Altíssimo. Estamos aqui para trabalhar na obra do Senhor. Mas existe uma terceira característica, veja junto comigo. Terceira característica, são pessoas que são maliciosas. O falso crente é aquele que é malicioso, aquele que é mau, aquele que é fofoqueiro. O falso crente é aquele que gosta de arrumar intriga, que gosta de falar nos cantos da igreja. Olha o que ele vai dizer no versículo de número 10. Veja junto comigo. Olha o que o apóstolo João vai dizer para os camaradas. Por isso, se eu for aí, Gaio, far-lhe-ei lembradas as obras que Diótrefes pratica, proferindo contra nós palavras maliciosas, e não satisfeito com estas coisas, nem ele mesmo acolhe os irmãos, como impede os que querem recebê-los, e os expulsa da igreja. Meu camarada Diótrefes era um cara enjoado, era um cara nojento. A terceira característica de um falso crente são pessoas que são más, são pessoas que possuem um coração mau, são pessoas que são maliciosas, que gostam de ficar jogando ironias, gostam de arranjar intriga na igreja, gostam de fofocar, gostam de falar mal do pastor, do presbítero, do irmão, do diácono, do periquito, do papagaio. Você pode estar até rindo, meu irmão, mas é sério o que eu estou falando. São pessoas que têm um coração mau, um coração duro, pessoas que nunca tiveram um encontro com Cristo. São pessoas que provavelmente têm 30, 40, 50, 60 anos de igreja, mas que nunca conheceram o Senhor de verdade, nunca tiveram um encontro verdadeiro com Cristo, nunca receberam o amor do Senhor, nunca projetaram para o irmão o amor. São pessoas que, parem para refletir, são pessoas que só vivem mal, são pessoas ranzinzas, são pessoas que sempre estão com seus semblantes fechados. Nunca a igreja está boa, sempre há um defeito. Ah, o ventilador não está funcionando, ah, que não sei o quê, ah, porque o irmão não veio, ah, porque isso, ah, porque aquilo. Meus irmãos, em nome de Jesus, crente maduro é um crente que foi transformado pelo Senhor. Diótrefes era líder, isso que eu quero que vocês foquem na mente de vocês. Diótrefes era líder na casa do Senhor e nunca viu o Senhor, nunca teve um encontro com Cristo. Por quê? Porque ele era mau, ele falava mal do apóstolo João, e o apóstolo João lá na ilha de Patmos, porque a fofoca chega, não chega? Sejamos sinceros, fofoca chega muitas vezes a informação deturpada, porque existe aquele ditado, né, que conta um ponto, aumenta o ponto. Ele vai receber lá na ilha de Patmos, a mais de 500 quilômetros de distância, ele vai receber as informações que Diótrefes estava falando mal dele, que estava jogando por trás, puxando o tapete do apóstolo. Meu irmão, em nome de Jesus, você não precisa puxar o tapete de ninguém, porque o Senhor já te abençoou, te dando a vida eterna. O Senhor já te abençoou dando o pão de cada dia. O Senhor já te abençoou com o trabalho que você tem. O Senhor já te abençoou estando na igreja. Mas tem gente que, infelizmente, não muda. Sabe por que não muda, meus irmãos? Porque não amam a Deus. São pessoas que não amam nem o próximo. Por exemplo, eu estou vendo o presbítero Roosevelt aqui na minha frente. Então eu posso dizer, meu irmão, eu te amo. Mas tem gente que olha
Nós sentimos a presença do Senhor, mas nós não conseguimos enxergar o Senhor, ver o seu semblante. Mas a gente vê o semblante do irmão, está próximo dele e nem pergunta como ele está, se está precisando de alguma coisa. Diótrefes era mau, era malicioso. Tudo para Diótrefes tinha um duplo sentido. Você conhece gente assim na igreja? Você conhece gente assim? Ou você também está olhando essas características e está dizendo, meu Deus, eu estou parecendo mais com Diótrefes do que com Gaio. Que Deus tenha misericórdia da gente, meus irmãos. Quarta e penúltima característica, vamos ver? Quarta característica dos falsos crentes da igreja. São pessoas que desviam a igreja da fé. Olha o que vai dizer, meus irmãos, o versículo de número 10, na sua segunda parte. Assim diz o texto bíblico, você que também está na sua casa, versículo 10, na sua segunda parte. E não satisfeito em falar mal do apóstolo, de não acolher os irmãos, Diótrefes impede os que querem recebê-los e os expulsa da igreja. Meu camarada Diótrefes era enjoado. Diótrefes era um cara complicado. Diótrefes era aquele homem que impedia os outros de crescerem na fé. Era aquele que desviava o irmão da fé em Cristo. É aquele que está na igreja para ser pedra de tropeço. É aquele que está na igreja porque, ao invés de ajudar, de acolher, de sustentar o irmão, de dar direcionamento ao irmão, é aquele camarada que puxa o tapete, que fala, olha, sai da igreja, não segue esse pastor não, se a igreja vai para você, pode ir embora. É isso que Diótrefes fazia, o apóstolo João está dizendo isso. Além de não acolher os que estavam dentro da igreja, estava expulsando os irmãos dentro da igreja. Será que a gente é assim, meus irmãos? Pare para refletir um pouco. Será que a gente já expulsou alguém da igreja? Será que a gente já foi pedra de tropeço para alguém? Busca aí na tua memória. Quando eu li esse texto bíblico, quando eu comecei a meditar nessas características, eu comecei a pedir ao Senhor, Senhor, me lembra, se eu fui pedra de tropeço para alguém, se eu em algum dia não direcionei alguma pessoa na fé em Cristo. E meus irmãos, vindo algumas cenas na minha vida, algumas partes. Busque você agora nesse momento na sua mente. Será que ao invés de auxiliar alguma pessoa, você foi pedra de tropeço na vida de alguém? Última característica, meus irmãos, aqui a gente encerra a nossa reflexão. Última característica. Para mim, essa é a pior de todas as características. O falso crente, os falsos cristãos, são pessoas que estão na igreja, mas que não conhecem a Deus. Olha o que vai dizer o versículo de número 11, meus irmãos. Os falsos crentes são pessoas que estão na igreja, mas que não conhecem a Deus. Versículo 11 da terceira epístola de João. Vamos ler todos juntos, uma só voz? Versículo 11 da terceira epístola. Vamos lá. Amado, não imites o que é mal, senão o que é bom. Aquele que pratica o bem procede de Deus. Aquele que pratica o mal jamais viu a Deus. Amados, não sou eu que estou dizendo. Eu sempre gosto de falar isso aqui nas minhas pregações. Não sou eu que estou dizendo. É a Bíblia que você acabou de ler que está dizendo. Se você não ama o seu irmão, se você não ama a igreja, se você não ama o seu semelhante, você não conhece a Deus. Diótrefes
gostava de dizer mal, que gostava de puxar o tapete e que não conhecia a Deus. E essa é a minha maior preocupação, meus irmãos. Quantos anos você frequenta uma igreja? Não precisa ser igreja presbiteriana de Mendanha. Quantos anos você frequenta a casa do Senhor? Hoje vamos dizer, eu frequento há 10 anos. Eu frequento há 20. Eu frequento há 30. Eu frequento desde que eu nasci seminarista. Não, eu frequento há 50 anos. Mas, meus irmãos, frequentar a igreja não é a mesma coisa do que dizer que conhece o Senhor. Tem gente que está na igreja e que só está com o corpo presente. O pensamento está em outro lugar. A vida está em outro lugar. Os olhos estão em outro lugar. O coração está em outro lugar. Tem gente que é presbiteriano há 60 anos e não conhece o Senhor. E sabe o que vai acontecer? Vai para o inferno sendo presbiteriano. Vai para o inferno sendo batista. Vai para o inferno sendo metodista. Vai para o inferno sendo católico. Porque, meu irmão, não é a denominação que nos leva à salvação. É Cristo Jesus que nos salvou. Então nós precisamos aprender o seguinte, é isso que o apóstolo João está dizendo a Gaio. Gaio, Diótrefes, está na igreja, é líder da igreja, frequenta a igreja, mas tem um coração mau. Não é um líder segundo a vontade de Deus, é malicioso, puxa o tapete dos outros, empurra as pessoas para o precipício. E sabe o que acontece com Diótrefes, Gaio? Ele não conhece a Deus. Ou você acha que no inferno só vai ter o pessoal do mundão? Ou você acha que no céu só vai ter pastores, presbíteros, diáconos, presbiterianos, batistas? Meu irmão, no céu vai ter um povo lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. E é isso que o apóstolo João está demonstrando para Gaio. Gaio, não imita esse camarada. Ele pode ter uma boa oratória. Olha, Diótrefes pode pegar muito bem. Diótrefes pode ser o bambambam. Mas Gaio, não imita esse camarada, porque ele não conhece a Deus. Meus irmãos da igreja do Mendanha, nós estudamos domingo retrasado as características de um cristão na igreja. Domingo passado foi ceia, o pastor Michel pregou, e hoje nós terminamos a terceira epístola de João, demonstrando as características de um falso crente. A pergunta que eu te faço nessa noite é a seguinte: se eu pudesse colocar aqui, na minha mão esquerda, as características do cristão de verdade, e na minha mão direita as características do falso crente, onde você estaria hoje? Você estaria aqui com os verdadeiros crentes? Ou você estaria aqui com os falsos crentes? Por isso que Jesus Cristo vai falar sobre a parábola do joio e do trigo. O joio e o trigo crescem no mesmo lugar, o mesmo solo. A mesma chuva que cai para o trigo é a mesma chuva que cai para o joio. O mesmo sol que aquece o trigo é o mesmo sol que aquece o joio. Mas o trigo, ele vai crescer, florescer e vai dar diversos produtos, entre eles o pão que a gente conhece. Mas o joio é uma erva daninha que vai chegar numa época que você vai precisar cortar, porque se você não cortar o joio, pode comprometer o crescimento do trigo. Meus irmãos, você é trigo ou joio? Você é